Cuiabá, junho de 2024. O Brasil está em um momento de reflexão quando fala-se em aborto. Afinal, você é contra ou é a favor? E hoje eu vou contar para você uma história que tinha tudo para dar errado, mas que com muita fé, garra e determinação se tornou um verdadeiro milagre. Eu estou aqui com o Paulo Marcos e ele vai contar para vocês um pouco de uma história que eu tenho certeza que vocês vão se emocionar. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade que vocês estão aqui me dando para trabalhar, contar um pouco de histórias. Hoje sou pastor da Igreja Batista Nacional Peniel, mas há 35 anos eu venho acompanhando pessoas, acompanhando famílias, e uma das indagações que é recorrente a questão do aborto, abortar ou não abortar. Eu me lembro aqui de uma história, quero estar compartilhando com vocês a respeito de tudo isso, que aconteceu numa região ribeirinha em 1939, aonde um casal, rapaz de 22 anos, é o que eu me lembro, e uma garota de 17 anos. Ele apaixonou por aquela garota. Antigamente, um processo de relacionamento não é como é hoje. Hoje, um olha para o outro e vai, faz o que quer e pronto, acabou. Não. Antigamente, tinha-se padrões. Antigamente, tinha o quê? Respeito. Ele tinha que ir na casa da garota, pedir o quê? Autorização para os pais, para esse relacionamento. Então, ele foi, enfrentou os pais da época, conversaram, eles permitiram que esse namoro acontecesse. Em seguida, eles casaram. Esse casal, eles tiveram 11 filhos. Só que morreu uma no meio do caminho. Ficaram 10. Mas o que eu sempre atento e acompanho essa história é a história desse casal numa quarta gestação. Na quarta gestação nasceu uma menina. E o que chamava a atenção era exatamente a beleza daquela criança. Isso já era 1952. Essa jovem enfrentou um verdadeiro pesadelo ao ser abusada 5 vezes por 5 homens diferentes, até que, em um desses trágicos episódios, ela engravida. Um dia, ela foi na casa de uma vizinha e ela começou a reclamar. Ela falou, aqui está coçando, aqui está coçando. A vizinha foi ver por que o busto dela estava coçando. Tirou a blusa dela, percebeu que de tanto ela rolar na grama, ela contraiu um monte de mucuinzinho, aquelas coisinhas vermelhinhas que coçam. Então você tem que espremer e passando álcool. E a vizinha fez isso. Só que tinha um no seio dela. A hora que a vizinha espremeu, saiu o mucuinzinho, só que saiu leite também. Ou seja, ela estava grávida. Diz a história que quando ela chegou lá para contar e ela revelou então o que ela tinha descoberto, o pai dessa família, ele era surdo. Então, para falar alguma coisa para ele, tinha que ser muito perto do ouvido e falando muito alto. Ele baixou a cabeça dele sobre a mesa. Ali ele ficou à tarde. Ali ele ficou à noite. Ele só foi levantar no outro dia de manhã sem falar nada. Os parentes da época, os irmãos e irmãs da época, os mais velhos, se armaram até os dentes. Vamos matar o desgraçado que fez isso. Mas quem é que fez? Quem é que vai assumir uma atrocidade dessa? Porque até então é uma atrocidade. O relato de Paulo Marcos destaca o desespero dos pais da jovem. A busca por ajuda médica foi intensa. E a decisão final tomada pelos pais foi uma das mais difíceis. Procuraram ajuda para interromper a gravidez. Agora, com 7 meses de gestação, ela vai na casa da vizinha onde ela fora abusada sexualmente pelo 5º homem. E ela disse o seguinte:
tá doendo aqui, ó, tá doendo a barriga. E a vizinha percebeu que ela já não conseguia mais dar passo nenhum. Como ela já teve muitos partos normais, antigamente era com parteira, aquele negócio todo, ela percebeu que a criança estava começando a nascer. Então ela pega aquela menina, tira a roupa dela, deita na cama e percebeu que a criança estava coroando. Mas num parto normal, toda a força para expulsar a criança é da mulher. A criança não faz nada. Mas como que você vai falar para uma mulher de 18 para 19 anos, que tem uma idade mental de 3 anos, que ela tem que fazer força? Tinha cabimento. Pega essa menina, leva ela para o hospital. E lá no hospital, quem estava de plantão era o médico que não quis fazer o aborto. Aí ele fez o parto, 7 meses, e nasce então uma criança com 1,1 kg. Paulo Marcos termina a narrativa com uma revelação surpreendente. E hoje eu conto essa história já há mais de 22 anos e conto com alegria, porque eu pude nascer de uma mulher excepcional. Eu pude passar por toda essa história. Posso dizer que eu sou a pessoa mais feliz na face da terra por ser fruto, infelizmente, de 5 estupros, mas ser filho de uma mulher que marcou gerações. Aí muitas querem fazer o aborto por uma situação, por outra, mas será que não é essa pessoa que poderia nascer, que iria cuidar de você lá na frente? Essa ideia de falar que até 21 semanas você pode matar, que nada. Da concepção ali assim já tem vida, por que você vai matar? Foi a partir de que idade que o senhor se recorda que o senhor começou a ter a concepção de que o senhor nasceu de um fruto de um estupro? Uma coisa importante, porque eu fui buscar toda essa história que começa então em 1939 em Barão de Melgaço, certo? Então tem uma raiz lá em Barão de Melgaço, no Pantanal. E uma tia-irmã, ela disse o seguinte: mãe, a senhora já contou, porque o meu apelido, na verdade, é Barão. Já contou para Barão que ele é filho da Regina? Eu vou deixar para contar para ele na adolescência. Isso o senhor tinha quantos anos? Eu estava com 4 anos de idade. Aí, a minha avó resolveu então contar. Por isso que eu falo que uma criança aceita com tranquilidade, na inocência dela, né? E na minha infância eu fui vivendo com uma criança de 3 anos, apesar agora dos 18 anos dela. Mas a minha adolescência, ela com certeza não foi nada fácil, porque adolescente por si, ele é cheio de complexos. Isso vai passando com o decorrer do tempo. Agora, pior quando você não tem uma figura paterna dentro de casa. Porque o meu avô, que foi o meu pai que me registrou, ele faleceu quando eu tinha 8 anos de idade. Eu me lembro muito bem que do 8 até os 9 anos, eu chorava todos os dias às 6 da tarde, pela morte do meu pai-avô, né? E eu me apeguei então muito mais na minha avó, que me registrou, e também no cuidado da minha mãe. Então a adolescência, ela foi uma adolescência baseada em quê? Em cuidar de uma avó que estava um pouco doente e de uma mãe que era excepcional, e lavar, passar, limpar e cozinhar para um monte de gente dentro daquela casa. A partir de quando que o senhor entendeu que Deus estava ali junto com o senhor e que seria muito necessário ele estar junto com o senhor, caminhando de mãos dadas, para que o senhor pudesse passar por toda essa fase de adolescência e até a sua, juventude, enfim, e sempre de cabeça erguida? Qual foi o sinal? Teve algum sinal de Deus ou algo na sua família que te virou a chave, te despertou assim, falou assim: a partir de hoje eu vou parar de lamentar porque eu sinto que Deus está aqui do meu lado? Você me faz lembrar um fato. Com 15 anos, 15 para 16 anos, eu estava na pia de casa lavando vasilhas
E nessa fase dessa adolescência, nessa falta de uma figura masculina, e que isso me fez, lógico, muita falta. E naquele tempo eu também queria tirar minha vida. Eu quero acabar com a minha vida, porque não tem mais por que viver. Olha só a miséria de vida que eu fui forçado a viver, da concepção até os dias de hoje. Aí eu chorando às escondidas, porque ninguém, na verdade, nem amigos, nem vizinhos, nem parentes, nunca me viram derramar uma lágrima. Era só às escondidas. Até que um dia, lavando a vasilha ali, eu escutei uma voz, que é exatamente a voz de Deus, falando o seguinte: até quando você vai ficar se lamentando? Eu basto para a sua vida. Sabe aquele momento que você é cheio de Deus? E quando você tem uma figura, é importante ter uma figura forte, firme na sua vida, como no caso foi a minha mãe-vó, que me ensinou o caminho que devo andar, e que apesar dos pesares, ele me mostrou exatamente a respeito de um Deus que tudo pode fazer. O que passava dentro da sua cabeça na adolescência, né, a partir dos seus 15 anos, de ter que estar ali presente todo o tempo junto com a sua mãe, por ela ser uma pessoa especial, e de você saber que você nasceu de um fruto de estupro e que você tinha que abrir mão das brincadeiras que as crianças fazem, de sair de casa, porque você tinha que cuidar dela. O que passava na sua cabeça? Passava uma coisa de amor, ou era de revolta, ou não? Ou você falava, não, eu tenho que fazer isso? Eu posso falar para você que eu fui tão ensinado, me foi tão mostrado que ela era a minha mãe e que o amor por ela fora automático. Então, já que eu não podia brincar lá fora, eu brincava aqui dentro. E brincava como uma criança brinca com a outra. Brincava com ela? Brincava com ela e rolava. Para mim sempre foi um imenso prazer cuidar dela. Não dava tempo de pensar que ela era um atrapalho na minha vida. Que ela veio, na verdade, eu nasci de tudo isso, mas que minha vida não ia ter valor. Já tinha valor. Porque eu nasci, porque eu cheguei até aqui, porque eu tive o prazer e o privilégio de ter uma mãe excepcional. E sabe o que eu olhava? Me comparava com outros adolescentes que tinham mães normais. E eu tinha uma que era excepcional, que era uma criança. Para mim era um privilégio tudo isso. Durante a adolescência, ele sobreviveu, mas teve que conviver com a dor, o preconceito e a rejeição. Para complicar um pouco mais a história, dos 5 que abusaram da minha mãe, eu convivi com 4. Na minha infância, na minha pré-adolescência. E o que eles diziam? Um jogava na cara do outro. Esse daí é seu filho. Não, eu só peguei a mãe dele. Esse daí não é meu filho, não. Esse daí é filho seu. Ou seja, já não bastasse ter passado pelo que passou, ainda tinha que suportar tudo aquilo. Então, entre 4 paredes, é que a lágrima vinha. Paulo Marcos se emociona ao relembrar da mãe, evidenciando o amor e a admiração que sente por ela, apesar de todas as dificuldades. A dor maior de tudo isso foi quando eu recebi a ligação do hospital que eu tinha que ir lá. Aí eu fiquei sabendo que ela tinha falecido. Aí ali realmente acabou toda a minha vida. Naquele momento, de saber que a pessoa mais importante passou, foi embora. Por isso que eu falo que se precisasse eu faria tudo de novo. Como ela sempre foi importante, mas eu vejo o cuidado de Deus na minha vida. E quantas outras vidas foram mudadas através da vida dela. Ela falou muito, sem falar uma palavra. Se eu pudesse ter a minha mãe de volta, isso eu teria. Ela faleceu com 63 anos. Eu louvo e agradeço a Deus por tudo isso. Por toda essa situação, por toda essa história. Abortar para quê? Acabar com o inocente para quê? Não tem porquê.
Hoje, na sua idade, o que o senhor carrega na sua concepção de tudo isso que o senhor sobreviveu e viveu até hoje? Olha, o que eu mais carrego é gratidão. Gratidão por ter passado por tudo isso. Gratidão pela minha história ajudar a vida de outros. Gratidão pela resiliência que eu tive. Gratidão por saber que aqui dentro não há nada contra ninguém. Mas saber que Deus me sustentou no meio de tudo isso. Me foi dada a oportunidade de viver. Para a gente finalizar, o senhor se tornou pastor. Sim. E escreveu um livro. Está aqui Isso. na minha mão, esse livro. Muitas pessoas me perguntavam se eu tinha alguma coisa escrito, né? E eu comecei então a trabalhar com o livro e eu escrevi até de 1939 até 2018. E a história ainda tem um lado B, ainda continua, né? E esse livro ele está disponível também na Amazon. Lá você pode procurar por esse tema, Quer Ler o Milagre, que você vai encontrar. É engraçado que Deus tem um propósito em tudo. Uma pessoa me procurou dizendo que ela leu o livro em 1h30. E como que a vida dela fora transformada de uma forma tão poderosa. Quero agradecer imensamente ao senhor por essa história. Amém. Eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa assistindo devem estar emocionadas também. E que levem essa história para dentro das suas casas, para dentro das suas famílias, porque hoje nós temos essa problemática de estupro acontece muito dentro das casas dos familiares, Muito, dentro da muito. própria família, entre pai e filha, entre pai e filhos, enfim. E no final do túnel sempre existe uma luz. Existe.